E aí galera, professor Mateuzinho Cachorro Louco de volta aí na área, trazendo para vocês hoje, uma edição especial que é como escolher um notebook, qual configuração escolher para comprar. É isso aí. Hoje eu vou falar com vocês aqui alguns pontos importantes que a gente tem que analisar quando for comprar um notebook, e ver qual que vai atender a gente perfeitamente. Bora lá. Então, o que a gente deve ficar atento? A gente deve ficar atento em alguns aspectos do computador. Quais seriam esses? Do notebook a gente tem que estar atento ao processador, a memória RAM, armazenamento, a placa gráfica, placa de vídeo ou GPU, como você preferir falar, o teclado e o touch, que eu acho que é umas questões importantes, né? Por causa da mobilidade, a gente precisa muito dessas duas coisas aqui. A construção física do notebook, A tela, marca e sistema que já vem nele. Beleza. Então bora lá, que eu vou falar aqui um apanhado geral. Talvez fique um pouco grande, mas vamos lá. Processador. O que é o processador? Vou falar de uma forma um pouco mais, fácil de tentar compreender. O processador é a parte principal do computador que executa todos os cálculos dele, Ou seja, ele que vai realmente processar toda a informação que está rodando no computador. O processador, ele, é difícil quando é no notebook de trocar o processador. Geralmente, ele já vem soldado na placa. Talvez dá para substituir em determinados casos que der problema por um mesmo modelo, mas no geral não tem como expandir, não tem como trocar. E existem muitos modelos e versões de processador. Cada processador ele é para determinada placa, tem determinada configuração, determinada marca. Vai existir muitos modelos. E como é que a gente vai então saber qual processador é melhor que o outro? Geralmente, a gente olha alguns aspectos. Dentre eles, vou falar aqui do clock, que ele é medido em gigahertz, e dos núcleos. O que é o clock do processador? É a velocidade dele. Como assim? Ele tem 3 GHz de velocidade. É a velocidade que ele vai processar aquela informação que está chegando para ele. Ou seja, quanto maior o clock, melhor. Certo? Certo. E o que isso interfere? Existem muitos processadores que têm um clock baixo e acabam tendo um gargalo na hora de processar a informação. Ou seja, um atraso. Acaba tendo uma dificuldade de processar essa informação. Diante disso, a gente tem os núcleos. O que seriam os núcleos? São a quantidade de, vamos supor assim, de partes do processador iguais que processam essa informação. Como assim? Existem processadores que têm, por exemplo, 4 núcleos. Esses 4 núcleos, quando a informação chegar, ele vai processar essa informação nesses núcleos, em todos os núcleos, fazendo ser mais rápido. Se tiver só 2, por exemplo, vai ser mais devagar do que se processar em 4. Entendeu? Quanto mais núcleos, melhor vai ser, mais rápido a velocidade de processamento desse computador. E diante disso a gente tem duas marcas dominantes, que é a Intel e a AMD. Existe muita gente que fala assim, eu prefiro Intel, eu prefiro AMD. Hoje em dia todos estão muito bons, são excelentes processadores, as duas marcas estão muito evoluídas. Na Intel a gente tem, para notebooks assim, no geral, a gente tem os Core i3, i5 e i7. Eles vão ter gerações, assim, mesmo caso do AMD. Tem os Ryzen 5, 7, 9 e adiante, que vai sempre surgindo. Eles têm gerações, como assim? Cada vez eles lançam, por exemplo, uma geração, oitava geração. A oitava geração ela tem determinada quantidade de núcleo, velocidade de clock de gigahertz. Aí faz uma nova geração, a nona. Aí melhora um pouco mais. Ou às vezes não melhora nisso, mas melhora em algum outro quesito do processador. Aí vai a próxima geração. Vai estar um pouquinho melhor também. Aí é sempre melhor, mais recomendável pegar uma geração atual, que ela já vai ter os requisitos mais aprimorados. E é sempre nessa questão. E 3, e 5, e 7
cada um vai ter uma velocidade, uma quantidade de núcleo. O que vai diferenciar muito um do outro, né? Assim como os Ryzen, é a quantidade de núcleo e velocidade do processador. Diante disso, a gente vai escolher, né, o que couber no bolso e também da necessidade. No geral, o meio termo sempre vai atender a maioria das pessoas. A versão maior é para quem precisa de um desempenho mais elevado, né, fazer trabalhos mais robustos. E as versões mais básicas, né, tanto da Intel quanto da AMD, vão ser para atender o pessoal que exige mais um trabalho normalzinho, tranquilinho, que não precisa de tanto processamento. Beleza, bora pro próximo. A memória RAM. O que é a memória RAM do computador? Tá vendo isso aqui, ó, do notebook? Esse aqui é a memória RAM. Muitos têm mais de um slot para poder colocar. A memória RAM, ela é medida com a sua capacidade em gigabytes, né, o tamanho da memória. A velocidade dela já é em megahertz, né, o trabalho dela. E ela tem modelos meio que padrões dos notebooks. O DDR2, que é um dos notebooks mais antigos. DDR3, que é os notebooks que já estão, né, um pouco ultrapassados no mercado. E DDR4, que é dos modelos atuais. A velocidade deles vai ser de acordo com a placa, né? Então é sempre bom ficar atento nas especificações da placa, que lá vai estar falando qual que é a velocidade em megahertz, que é compatível com essa placa mãe no notebook, para poder colocar uma que vai funcionar beleza. Marcas existem diversas, né? Aí vai depender do que você escolher. Sempre recomendo as, né, que o pessoal mais utiliza para notebooks gamers e a mesma marca que vem original no notebook. Muitas vezes, se já tiver um slot, você olha qual que é a marca que tá, compra um outro que vai ser compatível legal. Beleza? Aí a memória RAM, para que ela serve? Ela serve para melhorar essa velocidade de processamento, que ela armazena temporariamente as informações para o processador utilizar. Ela é uma memória volátil. E por isso que, né, quanto mais ela você tem, mais coisas você consegue manter aberto simultaneamente no notebook, né? A gente usa muito o exemplo de abas de internet, no Google Chrome, programas. Quanto mais você tem, mais memória, né, espaço de memória, mais você consegue manter coisas abertas. Claro, respeitando sempre o tanto que o processador consegue utilizar. Bora lá. E em questão de mínimo de memória RAM hoje em dia, o mínimo é 4 GB. E aí você vai utilizando dependendo da sua necessidade. Armazenamento. Então, para armazenamento a gente conta hoje com alguns modelos padrões que vem no notebook. Então vou falar do estilo de armazenamento, que é onde você vai armazenar o sistema e as informações. A gente tem o HD, que é o HD conexão SATA, que é um HD que já é uma tecnologia um pouco, né, vamos falar assim, mais antiga, porque ele é feito de discos magnéticos. O valor dele por gigabyte é menor, ou seja, você consegue comprar uma quantidade maior de espaço por um valor menor. E ele tem uma menor velocidade. Essa velocidade vai depender de acordo com o modelo em específico que você estiver comprando. E esse modelo aqui, muitos já estão, né, tá sendo até difícil de achar às vezes no mercado, porque tá deixando muita gente tá deixando de utilizar. E a maioria dos notebooks vem com espaço, né, com um HD conexão SATA, mas a gente está substituindo muito por SSD. O SSD, né, ele também tem na conexão SATA. O que é conexão SATA? É a conexão que conecta ele na placa-mãe, né, uma conexão diferente. E esse SSD, ele é feito não mais de disco magnético, ele é feito em memórias NAND, que são memórias, né, plaquinhas que são feitas que fazem ele ser mais veloz, ele ter mais velocidade para processar, né, armazenar de leitura e escrita das informações. E o valor dele por gigabyte é maior, só que hoje em dia está bastante acessível, os SSDs estão muito baratos e melhora muito o desempenho do computador. Um computador que tem um SSD, ele é muito mais rápido do que o que só tem um HD convencional, por causa da tecnologia
leitura e escrita que cada um tem. Um disco magnético, outro é memórias NAND. Aí é sempre recomendado ter um SSD no computador. Hoje em dia é sempre recomendado. Você pode até ter um HD convencional para ter mais espaço de armazenar, mas tem que ter um SSD para ter o sistema nele. E o SSD NVMe, que ele também é feito, né, de memórias NAND, só que a conexão dele é uma conexão diferente direto na placa, que é a conexão M2. Como está mostrando aqui, ele é um pouquinho esticado e ele é bem mais veloz do que esse aqui. A velocidade vai depender, né, de acordo com o modelo que você está comprando, mas se houver essa conexão, é recomendável utilizar um SSD nessa conexão e ter ou um HD ou um SSD na outra conexão se houver. Ou seja, no geral, você tem que ter um SSD no computador para poder armazenar as informações e o sistema, principalmente o sistema. Você tem que ter um SSD que aí a velocidade do computador aumenta aí, ó, 10 vezes mais, 20 vezes mais do que se tiver só um HD convencional. Combinado? Então vamos embora para a próxima. A placa gráfica, né, GPU, que o pessoal chama também, é a placa de vídeo. Ela é necessária para a gente, quando a gente vai rodar jogos, programas de edição de foto, vídeo, programa de arquitetura, de engenharia, que todo mundo utiliza aí, que acaba demandando muito do computador, dessa parte gráfica. Ele não tem, essa placa de vídeo, não tem como você aumentar, né, melhorar ela e substituir por uma outra. Você teria, né, se um dia dar problema, tem que substituir por a mesma e ver se dá certo. Porque ela é esse aqui, ó, tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Um processador, outra placa de vídeo, ela é um chipzinho soldado na placa do notebook. Por isso que no notebook é mais difícil de substituir as coisas e não tem como colocar uma placa de vídeo se o notebook já não vem. Por causa dessa questão, porque ela é um chip soldado na placa. Então a placa tem que ser compatível com ela assim, ó, no notebook. Beleza? E a capacidade dela é medida em gigabytes, né? A 4 GB por exemplo, né? A placa de vídeo tem 4 GB, 6 GB. Ela também tem alguns outros aspectos de questão de velocidade, né? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito aqui porque acaba tendo muitos modelos padrões em notebooks, né? Aí é sempre necessário ter uma placa de vídeo quando a gente vai, então, rodar um jogo, ter um programa de edição, de foto ou vídeo, ou programas de engenharia, programas que usam desempenho gráfico. As marcas dominantes que a gente tem é a NVIDIA e a AMD, né? E aí você me falar assim, qual que você recomenda? Qualquer uma. Hoje em dia, todas são excelentes. Muita gente gosta muito da NVIDIA por ser já bastante famosa aí no mercado há mais tempo. A AMD também é muito famosa, né? Mas na placa de vídeo o pessoal começou a adquirir bastante agora mesmo. Ainda mais por causa do custo-benefício. Beleza? Bora pro próximo. O teclado e o touchpad. Por que eu coloquei aqui separado essas questões? Porque interfere muito em como você vai utilizar o notebook e o seu desempenho. Por quê? Porque dependendo do modelo do teclado, ele pode ser mais curtinho, né? Ficar mais lisinho na hora de você teclar. Tem umas teclas que são mais espaçadas. Tem um que vai ter o C cedilha, outro não, por causa de idioma. E por aí vai. São diversos aspectos que interferem no teclado. Aí eu sempre recomendo você olhar o teclado, né? Fotos do teclado antes de comprar, para ver se te agrada. Porque tem gente que não gosta de notebook com o teclado a tecla mais rentinha. Aqueles teclados têm a tecla muito espaçada, cai muito sujeira e por aí vai. A questão de luminosidade, teclado luminoso, hoje em dia eu recomendo muito, ainda mais para quem vai trabalhar de noite. Vale muito a pena investir em um teclado que tem iluminação. E a questão do teclado numérico, né? Quem gosta do teclado numérico do lado assim, ó, do computador, porque muitas vezes, se o computador for 14 polegadas, não vem com o teclado numérico. Aí tem que comprar um notebook que tem uma tela maior, que o teclado vem também com o teclado numérico para poder atender, né? Que senão vai se vir só assim, sem teclado numérico. E o touchpad? Por que eu coloquei aqui? Porque tem uns que tem o botão na parte de cima, outros na parte de baixo, o botão separado, o botão junto, o tamanho dele, né? Isso tudo vai influenciar. Tem gente que não gosta, vai usar o mouse, talvez não olhar se o touchpad vai atender ele, se for muito grandão, se ele não quiser. Mas lembrando que a maioria, né, dos notebooks tem como você desabilitar o touchpad só com
apertando os botões do computador. Tecla função e algum botão já desabilita ele. Beleza? Vamos lá. Porque eu coloquei a construção física aqui? Porque a carcaça, o material, né? O tamanho dela vai influenciar muito. Porque tem alguns que vai ser de plástico, uns vai ser de metal, uns esquenta mais, uns esquenta menos, uns é mais frágil, outros é mais resistivo, né? Tem algumas linhas que são próprias para trabalho, outras são próprias para jogos, que tem a construção mais voltada para jogos, com questões de ventilação, né? Tudo isso vai interferir muito. Aí eu sempre falo pro pessoal ficar muito atento. E também aquela questão, qual modelo você vai gostar mais? Qual modelo vai te agradar mais? Que vai, né, atender a sua necessidade. Tem uns que não gostam daqueles notebooks que tem muitas cores, outros por algum detalhe. É sempre bom ficar atento e na questão do tamanho também. Porque dependendo, você tem que ter uma mochila maior, uma mochila menor, ou você tem que ter um cuidado a mais. Então, né, olhando esses aspectos aí, escolher melhor a carcaça possível para você. Tem a questão das conexões, né, USB, HDMI, VGA, tipo C, Thunderbolt, Fonda, etc. É sempre bom ficar atento para ver se tem as conexões que você precisa. Se você precisa de mais de duas USB, ver se tem três. Se precisa tipo C, HDMI, VGA, etc. Muita gente não tem, ainda não usa o Thunderbolt, mas é uma questão que já está para vindo aí no notebook. E é ficar atento à conexão que você precisa, porque depois você comprar, chegar e não ter essa conexão, tem que usar adaptadores e tudo mais para poder ter essa função que você precisa, beleza? Então, seguinte, a gente tem a bateria. A capacidade da bateria é muito bom a gente olhar. Quanto mais células, quanto mais ela vai ter capacidade e durabilidade. É muito difícil de eu estipular um tempo de uso correto. Sempre os fabricantes colocam mais ou menos o que costuma suportar, né, na descrição quando você vai comprar. Mas lembrando que o uso da bateria vai variar, né, a durabilidade vai variar muito de acordo com o uso. Se você joga, vai consumir mais bateria. Quanto mais o uso do processador, dos recursos, né, de placa de vídeo e tudo mais vai consumir a bateria. Você assiste um filme, usa a internet, cada um vai ter um tanto certo de durabilidade da bateria. Diante disso, né, temos os aspectos que envolvem a construção física do notebook. Beleza? Aí, seguindo, a gente tem a tela do notebook. A tela do notebook interfere muito por causa de quê? Por causa do tamanho da tecnologia, né? Por que a gente fala isso? Porque determinada tela, né, vai ser um tamanho 14, 15,6 e por aí vai. E além disso, tem as telas touch, né, que você clica na tela mesmo. Tem a tela que ela é brilhante, que ela é fosca. E a questão da tela ser IPS ou não, se ela é Full HD, se ela é só HD, tudo isso vai interferir. É bom a gente ficar olhando por quê? Porque isso interfere na qualidade da imagem que vai trazer pra gente. Aí eu sempre recomendo você observar esse fator, porque às vezes na hora que chegar você cria uma tela Full HD, né, que tem uma imagem com qualidade maior, aí chega uma tela com HD, você não notou isso na hora de comprar e fica insatisfeito. Aí eu sempre recomendo ficar de olho nesses pontos, olhar bem na ficha lá do notebook na descrição para na hora de comprar, beleza? Questões então de marcas. Quais marcas eu recomendo, né? Aqui é o Cachorro Louco falando. Famoso professor Mateuzinho Cachorro Louco falando. Eu recomendo Dell, recomendo HP, Acer, Lenovo e Samsung. As atuais do mercado, né? Que a gente encontra mais fácil são essas aqui. Eu recomendo essas marcas para galera. Existem outras marcas que são mais voltadas para notebooks, né? Empresariais, notebooks já voltados para jogos. São marcas com preços mais elevados, né? Eu não citei aqui por esse motivo. Esses aqui são os que a gente mais encontra no mercado, né? Vendendo em lojas na internet. São os que a gente mais encontra. E dessas marcas que a gente mais encontra no mercado, eu recomendo essas, beleza? Seguinte, é um ponto que a gente tem que ficar sempre de olho, é a questão do sistema que vem com o notebook. Na hora de você comprar, vai estar lá assim, vem com Windows, vem com Linux, e se for, no caso, né, um
um Mac que você estiver comprando, um MacBook, ele vai vir com o macOS, só que aí depende da versão também. Por que que eu falo isso? Que atualmente os computadores que vêm com Windows, né, eles estão vindo com Windows 11, né, e quando vem com Windows com a chave original, sempre a maioria vem com a versão Home. Talvez você precisa para sua empresa para ingressar no domínio, aí precisa da versão Pro. É ficar atento, né, nessa questão de qual versão vai vir do Windows e se vem com Linux. Se vem com Linux, né, geralmente vai vir com Linux. Linux é licença gratuita. Talvez você precisa do Windows. Se vier com Linux, você vai ter que formatar e colocar o Windows. E é uma questão que a gente tem que ficar bastante atento, porque isso interfere no preço. Se vem com a chave original do Windows, geralmente vai ser um pouquinho mais caro o notebook. Então, esses são, né, os fatores aí que envolvem escolher um notebook. Eu falei mais de um parâmetro geral, essas questões. A gente vai ter sempre três níveis de notebook, né? O de entrada, o mediano e o top, mais top. Lembrando que o valor vai sempre aumentar de acordo com, né? Vai aumentando as configurações. Lembrando que o básico que eu recomendo é um notebook seja i3, 4 GB de RAM e tem um SSD. Esse é o básico. O mediano aí já vai mudar um pouco para os 5, 8 GB de RAM, aí um SSD com maior capacidade, talvez uma placa de vídeo de entrada, e aí um mais top seria um i7, né? Considerando que todos esses são com gerações mais novas, um i7, 16 GB de RAM, uma placa de vídeo um pouco mais potente, um SSD e um HD para você armazenar as coisas. E sempre levar em consideração todos esses fatores que eu citei, beleza? Então essas aí foram as dicas, né? Falando aí pro professor Mateuzinho Cachorro Louco, explicando o que você deve ficar atento na hora de escolher um notebook. Se você gostou, clica aí no inscrever no canal, clica no curtir, compartilha pra galera, que vai ajudar demais, beleza, cachorro? Então é isso aí, é nóis, valeu!